Olá pessoal, esse é mais um Papo Social Podcast e hoje nós estamos aqui com o Edson, mas antes da gente iniciar, né, a gente precisa fazer aí os jabás e dar uns alôs aí. Primeiro, a gente vai falar das instituições que nos apoiam. Uma das instituições é a Universidade Regional do Cariri, outra instituição é a Associação ou Fundação Furtado Leite e as empresas que colaboram aqui com a Fundação Arca, que no caso é a Inova Informática, é um provedor de internet aqui do município, e Araújo Sat, também um provedor de internet. E se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, comentem, e a gente vai falar aqui, dar um alô para algumas pessoas que estão nos acompanhando. Vou dar um abraço aqui para o Ravi, né? O Ravi, que é um atleta do nosso município, já fez parte aqui do nosso podcast, viu, Edson? Certo. O Douglas Abraão, que é um amigo meu de infância e de escola, né? Nos acompanha, mandou até um alôzão lá. E quem quiser que eu mande um alô, colocar algum comentário aí no vídeo, um alôzão para Nadir Muraro, que é a irmã do Tolov. E quem quiser nos ajudar com a doação no Pix, vai ter um Pix aqui embaixo, que quiser nos ajudar. E nos sigam no Instagram, Papo Social Podcast Oficial. Tá ok? Tem mais alguma coisa para falar, Silva? Isso, olha, eu me esqueci, tá até aqui, ó. Um alô para o Antônio Véi, lá do Tabuleiro, Antônio Véi, que essa semana, acho que essa semana passada, não foi, Silvana? Ele esteve aqui na Arca, disse que nos acompanhava aqui o nosso podcast. Então, uma alusão para ele, acho que ele era do tempo lá da Ação Real, Cícero, Charles, né? Então, uma alusão para Tom Véi. Tom Véi, um alô, você aí em São Paulo, nos assiste aqui, valeu. E nós vamos nos voltar aqui para o Edson. Bom, Edson, você sabe, não sei se você está sabendo aí, a gente está convidando pessoas que têm um certo papel na comunidade e às vezes passa desapercebido pela grande maioria das pessoas. Por isso que você está aqui, por isso que o Paulo Henrique esteve aqui, por isso que a Fernanda e entre outras pessoas esteve aqui no nosso podcast. Enfim, me diga uma coisa, como foi que surgiu o grupo de jovens lá na Serra do Valério? Mas antes se apresente, diga isso. Quem você é, onde mora e tal, que eu fui meio e voltei, mas é normal. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Fábio, né? É um prazer estar aqui nesse podcast seu, já lhe acompanhei outras vezes aí no vídeo gravado. Isso é um prazer para mim, tanto para a minha comunidade, certo? Eu sou o Antônio de Souza, apelido Duca, na minha comunidade Serra do Valério, né? Eu sou universitário da URCA, curso Letras, né? E faço técnico de enfermagem pela IDET, uma instituição do Juazeiro. Fábio, o mais básico hoje, né, que eu vou trazer para a gente aqui, é sobre falando como surgiu o nosso grupo de jovem, né? Nosso grupo de jovem, ele tem um nome, Geração Jovem, né? E foi através de um técnico rural que nos viu, como nos focou realmente e me procurou. Perguntou, Edson, não teria como você montar um grupo de jovens, porque eu vejo que a comunidade há uma necessidade. Né? Então, em dia 5 de maio de 2018, né, ele deu essa contrapartida para mim, essa ideia para mim. Daí foi surgindo ideias para a gente montar esse grupo. A gente montou o grupo com 22 jovens, né? E com as dificuldades que a gente passou, vem enfrentando, teve a desistência de alguns, mas a gente continuou com 15, né? E a gente está à luta, quero aqui deixar um abraço para eles, todos eles que ainda é focado, tem a influência, a dedicação pelo grupo, é um prazer também estar com eles, e é isso. Olha só, você falou uma coisa que é interessante, né? Muitos começam, mas na estrada alguns vão desistindo. Isso é normal no processo. É igual a Fundação Arca aqui, né, Silvan? Nós temos várias pessoas, mas muitas desistiram do processo, outras tiveram realmente que sair por uma necessidade de trabalho e tal. Porque projeto social, você tem que saber, ou uma associação, enfim, você tem que saber o seguinte, você está em prol de todos ali na comunidade, independente de quem ajude e quem não ajude. Então, é um processo normal. Me diga uma coisa,
como é que é desenvolvido os projetos de vocês dentro da comunidade lá? Dentro da Bom, Assembleia? Fábio, a gente sempre tem um foco de focar centralizado para a comunidade, ajudar a comunidade. A gente via antes e agora, antes dessa pandemia, algumas famílias que passavam necessidades, né? Então daí a gente criou um projeto de fazer, pedindo a casa. A gente tinha apoio, a gente tem apoio aqui no município, aqui em Altaneira, das pessoas contribuírem com a gente. Então a gente tem um projeto de focar naquela família que está passando por necessidade e a gente poder, né, dando o braço dessa forma, doando uma cesta, com pouco que seja, mas é algo que muda, né, a forma daquela família. A gente também tem projeto de datas comemorativas dentro da comunidade, né? Como o dia 12 de outubro, a gente todo ano faz um evento das crianças, para aquelas crianças que têm a carência, né? Mas a gente não tem o foco de excluir nenhuma. A gente faz para todas. Não importa a categoria A ou B, ou tem condições ou não tem, a gente foca todas as crianças da comunidade, certo? Como também a gente faz o evento dos pais, né, na sua data, o evento das mães. Nesse período de pandemia, a gente passou por uma pequena dificuldade, né, tanto financeiramente, como também como a gente ir para a prática, né? Porque tem todos os cuidados da vigilância sanitária, a gente tem que cumprir, manter, né? Então foi uma coisa diferente, né? A gente deixando uma lembrancinha da mãe, do pai, não poderia nem dar aquele abraço como a gente dava antes, né? Mas a gente fez acontecer, certo? Legal. Olha só. Teve uma vez que eu saí daqui, fui lá, e vocês fizeram um Halloween, que eu achei bastante legal. Talvez Isso. você nem se lembre, né? Me lembro. E o mais interessante que eu achei é o movimento que dá na comunidade das pessoas. Talvez quem é da culminância ali de dentro, por estar preocupado em a coisa acontecer e tal, mas eu fiquei observando, porque eu sempre sou um pouco observador assim, no meu cantinho lá, e eu vi que tem uma galera jovem lá, então houve um engajamento, tanto da molecada da comunidade ir lá participar, comprar. Eu vi que tinha lá pipoca para vender, refrigerante. Isso, a gente montou uma barraca no Halloween. Isso. A gente cobrou realmente um valorzinho extra para a entrada de cada pessoa, né? Como também a gente montou uma barraca, né? A gente pegou aliás, a gente trabalha, é um trabalho voluntário, né? Por isso que às vezes tem alguma desistência de alguns jovens, porque nem todos querem trabalhar de graça pela palavra, né? Então, quando se diz trabalho voluntário, é um trabalho que você vai fazer para a comunidade, não é para o grupo, mas sim para a comunidade. Então, por isso que ainda hoje tem a desistência de alguns jovens, né? Mas a gente continua firme e forte, né? E ainda com essa pandemia a gente teve mais um abalo, porque quem era bem focado realmente teve um desinteresse maior, né? Porque não poderia estar sem máscara, né, lá nas reuniões, e a gente tinha que exigir usar. Então isso findou com que realmente alguns dos jovens fossem se desligando, entendeu? Olha só, voltando. Quando se fala em trabalho voluntário, é um processo, como você falou, você tem que se voltar para a comunidade, só que a pessoa que está fazendo o trabalho voluntário, ela só vai saber a importância disso quando houver uma seleção ou um concurso que naquela área exige que você tenha alguma especificidade ou algum trabalho voltado naquilo. Vou te dar um exemplo. Você faz um concurso para agente social. Fez lá aí tem lá para você ganhar 1, 2 ou 3 pontos, experiência na área. Ou seja, quando você faz parte de alguma instituição que trabalhe no meio comunitário, você vai lá em cima. Ou que você faça uma seleção para trabalhar em alguma ONG do Crato, Azeiro, em qualquer lugar, que pergunte, você tem experiência em trabalhos em comunidade? Você diz, tem. Então, você só vai saber essa importância de você trabalhar voluntariamente
dentro da sua comunidade, se ajudando e ajudando o outro, quando chega essas horas. Por que eu falo isso? Aqui na Arca, já tem mais ou menos 10 anos que eu estou. Silvano, tem mais ou menos quanto tempo que tu está? 6 anos. E o que acontece? Volta e meia, quando tem uma seleção aqui, algumas pessoas que fizeram parte dessa instituição chegam aqui e dizem: Fábio, eu gostaria de uma declaração, como eu fiz parte aqui da instituição. Então, ela vai entender: poxa vida, aquela parte da minha vida que muitas vezes eu achava que não valia a pena, alguns, né, nem todos, que não valia a pena, mas olha, rapaz, não é que esse trabalho voluntário vai me ajudar agora. Então acontece muito isso, Edson, e principalmente para aquele jovem que entra e sai, porque tem esses flutuantes também. Isso é normal. Toda instituição acontece. Uma das coisas que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: hoje, né, o grupo de jovens, como é o nome mesmo? Que eu não sou bom no meu Geração nome. Jovem. Geração Jovem. O Geração Jovem, ele está vinculado direto a alguma associação que tem lá, ou vocês montaram uma associação ou uma fundação, fizeram ato e tal, e são um grupo, de certa forma, independente de associação que tenha na comunidade? Fábio, a gente antes, né, com a presidência de Robervaldo, a gente tinha uma parceria muito forte, realmente, né, influenciava mais a gente, mais ainda, né, mas com o passar do tempo, foi se desligando o grupo, né, sempre que poderia pedir ajuda, eles contribuíam com a gente, certo? Mas a gente chegou num ponto de que criamos atas, né, a gente tem um estatuto, realmente, do grupo de jovens, a gente criou. Legal. E a gente realmente somos donos de nós mesmos. A gente criou asas e estamos aí voando, né? Isso é legal. Olha só, você disse que hoje atualmente tem entre 15, né, 16 pessoas. E o espaço, cara, como é que é essa vivência do espaço lá? Vocês utilizam um espaço que é público? Se é público, é de todo mundo. Se é de todo mundo, é de vocês também? Isso, o espaço é do município, né, o Centro Cultural. E antes a gente não precisava utilizar o prédio realmente com ofício, né? E hoje a gente está podendo, só pode utilizar o espaço através de um ofício, enviando na Secretaria de Cultura, certo? Eu vou te fazer uma pergunta. Por que antes não estava e agora está? Pronto, essa é uma coisa que realmente mexeu com a cabeça de todos, né? A gente fica pensando, porque antes não precisava e hoje eles exigem para a gente poder utilizar uma hora, mais ou menos, 1h30 para a gente discutir, debater o que está precisando na comunidade, a gente precisa utilizar um ofício. Eu procurei realmente descobrir por que era. Mas até hoje não cheguei no momento de eles não me dizer por que realmente. Né? Apenas fala porque é devido à vigilância sanitária e pede isso aí. Então a gente, sempre que está utilizando, a gente está enviando. Até mesmo lhe procura aqui na instituição da Arca, para você nos solicitar esse ofício e deixar lá para eles. Bom, é legal sempre ter esses esclarecimentos assim. Que bom que eles pedem, né? Mas, uma coisa que nós todos devemos entender. O espaço é público, o grupo de jovens é da comunidade, então tem que ser um processo até normal, harmônico normal. Seja de 1 hora ou de meia hora. Então, o prédio que está lá é da comunidade, de certa forma de vocês, né? Uma das coisas que eu gostaria de te perguntar, assim, qual a maior dificuldade que você encontra nesse processo? Porque aqui na Arca nós encontramos dificuldades, muitas dificuldades. Uma delas é a questão do financeiro. Muitas pessoas pensam, isso eu já falei até no podcast, não foi, Silvano, que a gente fez com o Carlos. Eu acho que eu devo ter falado assim, porque muitas pessoas pensam que esse prédio, enfim, é tudo do município, o município vai lá e, de certa forma, banca a gente, e não é dessa forma. Existem pessoas que doam, fazem doações. Inclusive, eu falei da Sejatel. A Sejatel, ela é uma empresa que, eu acho que desde quando fundou assim, a Fundação Arca, que são 3 instituições,
elas nos doam mensalmente uma quantia lá. E outras pessoas que doam paralelamente projetos que a gente escreve para a Secult, enfim, para outras instituições aqui, faz com que a Arca se mantenha, e o voluntariado das pessoas, porque quando não tem projeto, não tem verba. E aí como é que fica? Né? A pessoa vai desistir? Não. Então, assim, qual é o maior empecilho que vocês enfrentam, assim, se tratando de grupo? Assim, Fábio, a gente passa por várias consequências desse tipo, né? Principalmente o financeiro. Sempre que a gente vai desenvolver um projeto, né, tipo, para voltar para a comunidade, né, que eu até voltando aqui, esqueci de relatar, a gente tem um projeto com as crianças da comunidade. Isso é legal. Onde a gente vai colher essas crianças, né, onde elas estão desenvolvendo a leitura, e a gente faz realmente um café da manhã para eles. Legal, e onde a gente realmente já até foi até doado, emprestado uns livros daqui. Flavinha, nossa colega, né, nos emprestou, e a gente realmente fez esse momento acontecer, né? A gente faz tipo não é uma maratona, é tipo uma manhã de leitura, né? Então, um café literário. Isso, um café literário, café com leitura. Porque vai influenciar cada criança, cada adolescente daqueles a se desenvolver mais, né? Então, a gente também faz isso acontecer com a comunidade, né? E, dando continuidade, a gente tem o problema financeiramente. Nada pra gente, tipo, vou fazer um pix para vocês do grupo, me dá uma conta. Não. A gente trabalha e soa. A gente quer fazer um evento, quer fazer alguma coisa para a comunidade, a gente se vira, tipo, faz uma rifa, faz um bingo, mas a gente com o dinheiro do grupo, certo? Aí, com aquele dinheiro que a gente arrecada, sempre, a gente faz acontecer o projeto, o evento acontecer, certo? Isso é legal. Olha só, já vou deixar a dica. Se você quiser fazer alguma doação para o grupo de jovens lá da Serra do Valério, a gente vai deixar teu Instagram aqui embaixo. Certo. Tá bom? Depois a gente vai pegar, vai deixar teu Instagram. Se tiver um Pix, a gente vai deixar embaixo aqui o Pix para quem quiser fazer doação para o grupo de jovens, né? Para que eles desenvolvam ainda mais dentro da comunidade. A gente vai deixar ou um Pix, ou o Instagram do Edson aqui embaixo, conhecido como Duca. Agora vê. Isso. Duca. Diz aí teu Instagram como é, né? É Edson Souza, 422. Pronto. A gente vai deixar o Instagram dele embaixo, ou conta Pix, enfim, para quem quiser doar e ajudar. É importante essa construção, né? E como você falou, às vezes a gente vai dialogando e às vezes se esquece dos trabalhos que já foram feitos e que estão sendo feitos e que a gente pensa em fazer verdade. dentro da comunidade. Mas eu já vi, inclusive, algumas fotos. Vocês têm página no Facebook, por exemplo? A Arca tem, Projeto Arca. Diga aí a página. A gente tem a página no Facebook, Geração Jovem. Pronto. Quem quiser ver a página no Facebook para conferir com o que o Duca está falando, o Edson, é só ir lá e colocar Geração Jovem, vai aparecer as fotografias, as ações que eles desenvolvem dentro desse processo. Enfim, você tem algo a dizer a mais sobre os projetos que vocês estão desenvolvendo ou que querem desenvolver? Por exemplo, vocês têm uma forte parceria com as pessoas do cunho religioso dentro da comunidade, porque uma das coisas que eu fico pensando é o seguinte, ó, tem várias formas de você entrar dentro da comunidade. Via religião, porque a religião acaba juntando ali as pessoas, ou associação, enfim. A grande maioria das pessoas vai uma dessas vertentes. Vocês têm uma forte parceria com o pessoal lá, seja da Igreja Católica ou evangélica, para fazer essas culminâncias. Por exemplo, eu sei que existe a parceria de município, vocês, com relação a um prédio que já é de vocês. Não precisa nem de parceria, né? O prédio é de vocês, estão lá. Mas existe essa coisa de tipo, épocas festivas. Por exemplo, tem, como é o nome do padroeiro lá da Santo Antônio. Santo Antônio, na época de Santo Antônio, assim, existe esse, eles te procuram, vocês procuram para fazer uma melhor organização lá dos festejos, ou é algo que se anda paralelo? Não, a gente, isso é algo paralelo. A gente não tem, né, essa influência religiosa na comunidade. Mas sempre que eles nos pedem ajuda,
o grupo sempre se dispõe, como se dispôs, né, nessas festas anteriores, para ajudar, certo? Mas o nosso foco central é a associação, hoje no dia a dia, está por Maurício, né, presidente de lá, então ele sempre está nos repassando e nos divulgando nossos trabalhos dentro da associação que hoje ele atua. Legal. Tem algo que você gostaria de falar assim, sobre o grupo de jovens? Algo que vocês estão pensando em desenvolver e precisa de alguma contribuição, pelo que a gente já deixou o Pix? Tem algo que você gostaria de falar? Ou mandar um forte abraço para todos, porque assim, caso dizer de um por um, né? Isso. Quero deixar aqui um abraço, né, para o pessoal da Associação Asprovar, como também para o meu grupo de jovens Geração Jovem, né, dizer que é um prazer estar aqui nos representando. E assim, Fábio, a gente tem realmente muito planos para o próximo ano. Como esse ano não foi muito fácil para a gente desenvolver nossas atividades, né, por questão financeiramente, questão da pandemia, né, a gente está pensando no próximo ano, né, agir mais de forma realmente cabível, uma forma mais que agrave a comunidade, certo? Mas no momento desse ano, já estamos quase na reta final, né? Esse mês era o nosso mês do nosso Halloween. A gente, infelizmente, não fez acontecer, Pandemia. né? Devido a isso, nessa causa. Então, talvez a gente tenha, né? Que Deus nos abençoe próximo ano, que seja tudo tranquilizado, né? E é isso. A gente pensa muito em fazer mais trabalho para a comunidade nos anos de 2022 e 2023. Olha só, pessoal. Você que está nos assistindo, vou repetir. Se inscreve no nosso canal, curte, deixa o like, comenta aí pra gente mandar um alô pra você, tá ok? E nos sigam no Instagram, Papo Social Podcast Oficial, tá ok? E é isso aí. Tem mais alguma coisa que eu deveria falar, Silvano? Quem quiser nos ajudar, né? A gente melhorar a estrutura, porque, Edson, isso aqui era um sonho que foi sonhado há muito tempo atrás e que agora que se tornou realidade. Um projeto que a Miri escreveu e tal, e deu pra gente comprar várias coisas que estão por trás, né, daqui, que só eu e você e o Silvano tá vendo aqui. Então, isso foi um sonho que foi construído há alguns anos atrás, e para você ver, agora que deu certo, agora que a gente conseguiu um financeiro para fazer toda essa estrutura e realmente chamar as pessoas que têm um diferencial dentro da comunidade, porque é bonitinho você chamar A ou B que se aparecem nos holofotes, mas quem realmente faz alguma coisa dentro da comunidade? As pessoas têm essa visibilidade? Após esse vídeo, talvez alguém te procure para dar um apoio, fortalecer ainda mais, porque o papel que vocês fazem lá é muito importante, principalmente porque acontece uma coisa, não só em Altaneiro, como em outros municípios, é o seguinte: o cara não precisa nem cortar, Silvão, o cara está se formando, como você está fazendo um curso de letras e um técnico em enfermagem, né? Isso. Olha só. De uma vez só, bicho, tu é escroto mesmo, viu? E quando termina, o que é que acontece? Tem que ir embora. Por quê? Porque as oportunidades são vinculadas muitas vezes, não estou dizendo que é que acontece, mas a política partidária. Pode ser que aconteça em Altaneiro, não sei, né? Você acha que acontece? Então, muitas vezes acontece isso. O que acontece? O cara só tem se votar em A, B, C ou D. E quando você monta um grupo desse, de jovens, assim como na Arca, você acaba despertando o potencial de algo que existe lá dentro da comunidade, que pode fortalecer. Rapaz, bicho, poderia fazer um curso de agrônomo e montar uma grande horta aqui e trabalhar dentro da minha comunidade, vender para as pessoas da cidade e tal. Então há esse fortalecimento. Por quê? Porque as pessoas vão se despertando a ver que uma associação ela tem um grande poder dentro da comunidade, a ver que um grupo de jovens tem um grande poder. Por quê? Porque existe uma independência, que ela não é vinculada a poder público, a B ou a C. Ela é vinculada às pessoas que estão lá e que estão gerindo. Isso é um processo legal. E
tem mais alguma coisa? Eu repeti 2 vezes, mas tem mais alguma coisa a dizer pra gente encerrar? Não, Fábio, é só isso. Quero dizer que ficarei grato, né, agradecido por fazer parte desse podcast seu. Também deixo aqui um abraço para o amigo Silvan, a você e o pessoal aqui que nos está assistindo, certo? Um abração e uma boa tarde. E quem quiser nos seguir aí também no Instagram, o meu é Fábio Buntum. O de Silvan é o quê, Silvan? Silvan 321 Mendes. Então, quem quiser nos seguir lá no Instagram, não tem muita coisa não, mas vai lá e nos segue para dar uma força também. Mas, se quiser, siga lá no Papo Social Podcast Oficial, que é melhor. Então, valeu e até a próxima.